Você tem altas despesas com elevadores no seu condomínio? Ou você se sente pressionado com o monopólio de elevadores? Se você passa por isso, então esse vídeo é para você. Se você conhece alguém que passa pela mesma pressão, que sente a mesma dor, então, por favor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu vou contar para você nesse vídeo o que eu fiz, a jogada que eu fiz contra a Atlas Schindler para reduzir 64% na despesa anual do condomínio. É isso mesmo, você não ouviu errado, 64%. O condomínio instalou elevadores já há bastante tempo. Eu não sei se você tem assistido os meus vídeos ou não, mas o meu nome é David Lima Ribeiro, eu sou administrador de empresas e sou especialista também na área de sistemas e na área de gestão de condomínios. E eu assumi como síndico já há mais de 4 anos. E quando eu assumi, me assustou avaliar as contas e perceber que o gasto com elevadores representava cerca de 7% do gasto anual de todas as despesas e investimentos que fazíamos. E aquilo me chamou bastante atenção. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato, conversando ali com o grupo gestor, eu fui orientado a não mexer com isso. Porque os elevadores são assim, tem um monopólio muito grande, né? Essa questão de elevador tem um monopólio muito grande. Para você ter uma ideia, 10% das empresas de elevadores representa 83% do mercado de elevadores. E estamos aí falando também não só dos elevadores verticais, mas também das escadas rolantes, né? E esteiras. Então veja que é um número muito expressivo, 10 empresas, 83%. Vou te dar um outro número para você perceber que esse mercado é extremamente gigantesco. E a Atlas, conforme divulgou o balanço, em 2017 teve 310 milhões. Ouça de novo, 310 milhões em lucro. Lucro líquido, não é lucro bruto não. Então nós estamos falando aí de que seria uma verdadeira guerra, né, de Davi e Golias, a grande gigante do mercado de elevadores, e o nosso pequeno condomínio, né? Um condomínio aí de 104 unidades, 2 torres, 4 máquinas, né? 4 elevadores. O grande problema é que o grupo gestor estava preocupado, porque eles disseram o seguinte: se você mexer com eles, eles monopolizam, né? Eles têm o grande monopólio, nós podemos parar o equipamento. Nós podemos ficar sem peça, o equipamento pode perder a garantia. Então eu ouvi assim muitos, tome cuidado, não faça, muitas orientações contrárias. Mas aquilo ali era apenas uma pesquisa que eu estava fazendo ali com eles, antes de realmente tomar a decisão de ir mais a fundo. Como a gente estava passando por um momento de reforma do condomínio, eu deixei primeiro passar esse tempo da reforma do condomínio. Isso levou aí mais uns 6 a 7 meses. E aí no ano seguinte eu comecei então a voltar a pensar nessa pauta. De novo fui orientado a não mexer com isso. O medo de perder o funcionamento dessas máquinas ou de contratar uma empresa que não fizesse um atendimento rápido no momento de socorro, ele era muito grande. Então me falaram o seguinte: imagina o que vai acontecer se alguém ficar preso no elevador e a empresa que você contratar não atender rapidamente. Conversa vai, conversa vem, passando o tempo, eu acabei conversando com um amigo meu e ele falou assim: David, eu vou te apresentar uma pessoa, vai te falar um pouco melhor sobre esse mercado. E eu recebi então a informação, né, já agora no ano de 2019, eu recebi a informação: olha, David, cerca de 75% do mercado nacional, do mercado brasileiro,
ele é então administrado aí pelas três grandes multinacionais, a Thyssen, a Atlas e também a Otis, né? Então foi falado para mim, olha, 75% do mercado está na mão desses três. Isso, se você parar para pensar que há pouco tempo atrás 83% do mercado estava na mão de 10, pelo menos o mercado de implantação de novos elevadores, quando você fala do mercado de manutenção e conservação, 75% ainda estar na mão desses grandes multinacionais, você percebe que é, assim, um grande monopólio. Para São Paulo, cerca de 65%. Né? Então, em São Paulo, que possui aí 1/4 dos elevadores do Brasil, aproximadamente, nós estamos falando de 100 mil elevadores, São Paulo tem aí, então, 1/4 dos elevadores e 65% na mão dessas três grandes gigantes do mercado, dessas multinacionais. E recebendo essa informação, eu comecei então a entender que eu precisava fazer alguma coisa, porque de um lado havia o medo da troca, porque eram empresas muito grandes, eram empresas gigantes, e do outro lado havia uma despesa, né? Aquela pressão, posso falar até opressão, da despesa que representava aí 7% do gasto total. E foi pensando nisso que eu elaborei 5 etapas, né? Como se fosse numa jogada. Quando você vai jogar, você precisa pensar lá na frente. E dentro dessa jogada que eu precisava fazer para trazer esse resultado reduzindo despesas, então eu pensei em 5 etapas. A primeira etapa foi a etapa de visitar o contrato, ler o contrato. Confesso para você que quando eu peguei os contratos em mãos e comecei a analisar os contratos, um deles foi de rir. Isso mesmo. Imagina você que a renovação era automática, o prazo de renovação era de 5 anos. 5 anos. E eu não podia fazer rescisão contratual antes desse prazo. Então, eu estava amarrado por 5 anos. O que me adiantaria? Eu tinha 2 contratos, um da Torre A, o outro da Torre B. E o contrato da Torre A, que era o mais antigo, me amarrava por 5 anos. O da Torre B, o contrato tinha vencido. Então, naquela situação, avaliando o contrato, eu percebi que a primeira ação que eu tinha de fazer era corrigir o contrato. Era ajustar esse contrato, para que ele pudesse ficar em uma situação que fosse correta, que fosse justa, né? Eu lembro que eu chamei o gerente da Atlas e disse para ele, amigo, nós estamos precisando renovar o contrato. Só que essa cláusula é inexistente. 5 anos, jamais eu assinaria a renovação de um contrato assim. A pergunta foi, você quer cancelar contrato, é isso? Você quer brigar por desconto? Eu falei, não quero nada disso. Eu só quero que o contrato seja um contrato justo, honesto, para as duas partes. Porque até se eu entrar com ação contra vocês, eu acho que eu ganho essa ação. Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, vocês estão exigindo de nós uma reciprocidade muito acima do que o mercado exige. E naquela situação, conversa vem, conversa vai, eu mostrei para ele que precisava ter alterações se eles quisessem renovar. Falei para eles que estava realmente insatisfeito com o serviço, e realmente eu estava insatisfeito com o serviço. Os chamados às vezes levavam 30, 60 dias para mandar um orçamento para troca de peças. Eu tinha um contrato de peças, um contrato que tinha cobertura de peças, e eles sempre estavam cobrando pelas peças, e eu não entendia quando é que eles trocavam peças de uma máquina, se era da Torre A, se era da Torre B, e eu falei, eu preciso corrigir esse contrato para ficar uma coisa igual, né, e justa. Eu sei que levaram-se alguns meses nessa queda de braço, nessa jogada
nessa primeira tarefa. E aí depois desse período eu recebi então os novos contratos, né? Na verdade a unificação do contrato em um único contrato que citava os 4 equipamentos, 4 elevadores, e ali então eles colocaram uma série de regrinhas nas entrelinhas e eu juntamente com o jurídico observamos, e aí eu falei para eles, não, tá errado, vocês podem corrigir aqui, ó, a cláusula de rescisão, aviso prévio, 30 dias. Eu pedi 30 dias. E aí eles brigaram por reduzir para 120, acabou que fechamos em 90 dias. 90 dias é um prazo excelente para rescisão contratual quando você tem um contrato de risco. Em 90 dias é suficiente para você conseguir contratar uma outra empresa. Porque na vida ninguém é insubstituível. Você não é insubstituível no seu trabalho, a sua empresa não é insubstituível no trabalho de uma outra empresa. E para o condomínio não seria insubstituível para a Atlas. Nós estamos falando de uma empresa que teve 310 milhões de lucro líquido, né? Mas a Atlas também não era insubstituível para o nosso condomínio. E foi pensando nisso que a gente levou firme essa posição até o final, e o contrato, que era um contrato que eu chamo de leonino, né? Um contrato que só olha uma das partes, passou então a ser um contrato justo com uma cláusula de 90 dias de rescisão. Essa foi a primeira etapa. Eu tinha vencido uma etapa de 5 nessa jogada para redução contratual. Agora, eu precisava partir para uma segunda etapa. A segunda etapa, ela precisava passar por uma pesquisa de mercado. E aqui na pesquisa de mercado é o que eu quero chamar bastante a sua atenção. No período em que eu estava nessa mudança contratual com a Atlas, eu tive um problema de queimar uma das máquinas. E ela queimou porque caiu respingo de água da chuva, em uma das placas do motor. Eu não sei se você sabe aonde fica, né, os motores do elevador ou das máquinas, né, dos seus elevadores no condomínio. Até então, eu sabia que estavam lá em cima no barrilhete do condomínio. Eles ficavam no alto, acima, é a última coisa que tem no condomínio, são os barrilhetes. E eu sabia que estavam protegidos. Todos os anos, a Atlas fazia vistoria e dizia que estava tudo bem. As empresas de seguro faziam a vistoria anual e diziam que estava tudo bem. Todos os meses eu recebia a visita técnica dos técnicos da Atlas e todos eles diziam, está tudo bem, está tudo certo. Mas quando queimou a máquina, eu então falei, olha, vocês nunca me alertaram desse risco. Lá não entrou água estourou um cano de água, não era uma telha quebrada que choveu lá dentro, teve inundação. E eu questionei então a Atlas e questionei também a seguradora. E a seguradora, a Tóquio Marine, mostrou lá nas entrelinhas, naquelas letras miúdas, que se houvesse qualquer problema com água, eles não iriam pagar os danos daquele equipamento. A Atlas respondeu da mesma forma. Ou seja, eu estava na mão agora com um orçamento superior a 21 mil reais. 21 mil reais. E eu ia ter que, eu digo em nome do condomínio, eu iria ter que bancar aquela despesa. Mesmo sem ter previsão orçamentária, ia sair do fundo reserva. E naquela situação, eu encontrei no mercado uma outra empresa. E essa outra empresa veio fazer para nós uma verificação. E eles disseram o seguinte, olha, a gente consegue substituir esse equipamento para você pelo valor de 12 mil reais. Eu tenho os orçamentos até hoje. E eu falei, caramba, mais de 21 mil para 12,
nós estávamos falando aí de quase que 50%, né? Mais de 45% de diferença. E eu questionei mais de uma vez, escuta, isso tem garantia, isso não vai me gerar problema? Só que nesse meio tempo, como eu estava lendo o contrato, eu percebi que o contrato da Atlas dizia o seguinte: se você mexer nas peças, se você trocar peças, você perde a garantia da máquina, você perde a garantia do serviço, você pode ser multado. Então, nessa situação, chamei o gerente e falei para ele: eu quero que você faça uma verificação. Eu não vou pagar para vocês mais de 21 mil, sendo que eu tenho aqui um orçamento de 12. E ali, sem elevador, sem um dos elevadores que tinha parado, a torre estava com um só, eu segurei a pressão juntamente com o grupo gestor e passados mais ou menos uma semana, 10 dias, com um elevador só, então a Atlas derrubou o preço para 14 mil reais. Entenderam? Ali eu percebi que havia margem. Existia sim a preocupação de trazer uma empresa, um profissional, uma estrutura que pudesse fazer frente à Atlas. Mas havia margem de negociação. Fui para o mercado pesquisar. Essa era a segunda parte do meu processo. E quando eu fui para o mercado, eu então comecei a pesquisar e tinha empresas de todos os níveis. Empresas em que o dono era aquele que dava assistência, era ele que ia atender quando tinha problema de manutenção. Empresas que não tinham funcionários próprios, empresas que não tinham veículos próprios, empresas que não tinham uma sede, uma estrutura, que não tinha estoque de peças. Eu comecei a visitar e comecei a ser visitado, receber visitas de várias empresas. E quando eu começava a questionar, ok, vamos lá, quanto tempo você leva para me atender numa situação emergencial? Quanto tempo leva para me atender à noite? Se tiver uma pessoa presa, se o elevador quebrar, se ficar sem peça, você não é o fabricante, onde que você vai conseguir peça? Então, questionamentos nesse momento foram muito importantes, mas também foi muito importante sair de dentro do escritório e visitar essas empresas. Entrei em contato, visitei essas empresas, para poder entender a sua estrutura, se eles teriam condições de me atender, de atender os meus condôminos. Então ali eu comecei a fazer um peneiramento. Outra coisa que eu fiz nessa parte de pesquisa de mercado foi pesquisar na internet. Olhei o Reclame Aqui, olhei os sites do Procon, fui verificar se haviam reclamações, porque se existissem reclamações que não tivessem sido devidamente respondidas, essa empresa não poderia entrar dentro do meu condomínio. Eu não poderia colocar em risco 104 famílias. Eu não poderia colocar em risco a minha família. Então, mais do que dinheiro, você precisa pesquisar o mercado não para reduzir preço apenas, mas para ter qualidade de atendimento com uma empresa que consiga te atender. E foi fazendo todo esse trabalho, foi visitando, foi sendo visitado, foi exigindo que dentro do orçamento já me informasse quanto seria o custo por peça. Custo por peça. Porque o grande problema com a Atlas não está só no contrato mensal. O grande problema é na hora de você trocar o cabo do elevador, né? Na hora de você trocar, por exemplo, ali as teclas, os botões, o motor, as coisas que quebram. É aí que mora o problema. E eu poderia estar trocando, né, um gato por lebre, eu poderia estar trocando 6 por meia dúzia ao pesquisar novas empresas no mercado. Algumas empresas não aceitaram me passar preço, não aceitaram fazer uma verificação do que é que os meus elevadores utilizavam. Elas demonstraram não ter muita certeza das peças que precisariam ser usadas ali. E eu fui descartando uma por uma. Então, nessa fase de pesquisar mercado, lembre-se, faça uma lista de forma que você consiga equalizar, de forma que você consiga avaliar que todas elas darão as mesmas garantias de atendimento, terão um preço justo e competitivo hoje para daqui a um ano.
que elas conseguirão te atender com eficiência, que elas têm profissionais, que elas estejam registradas, né, devidamente registradas, que elas te forneçam a ART, que elas estejam legalizadas diante da prefeitura, no caso nosso aqui, Prefeitura Municipal de São Paulo, você na prefeitura da tua cidade, que elas estejam regularizadas em relação aos tributos, que elas apresentem certidão negativa de débito. Então, quando você coloca tudo isso numa lista para equalizar aqueles que vão te atender, não apenas uma lista de pesquisa de preço, porque guerra de preço não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não é guerra de preço. Reduzir preço é um objetivo, mas manter a qualidade. Então, quando eu coloquei todos esses itens ali, eu então pude perceber quem tinha satisfação, NPS alto com os clientes, né? Net Promoter Score, quem indicava essas empresas. Então, esses clientes me falaram bem, outros falaram, olha, não contrata não porque aqui não está indo bem. Então, peguei todos esses pontos, equalizei, e quando eu equalizei, eu cheguei numa situação que eu sabia exatamente daquele grupo todo de empresas que eu pesquisei, que haviam 3 empresas aqui de São Paulo que eu podia confiar. 3. Eu pesquisei umas 9, 10 empresas. Essas empresas que eu pesquisei, para você ter uma ideia, quando eu comecei a pedir as coisas, umas já morreram pelo caminho na visita técnica, né? Não chegaram no horário nem na visita técnica para fazer a proposta. Você imagina que ia chegar no horário para me atender, né? Claro que não. Então foi assim que eu comecei a separar as empresas. Então o primeiro ponto foi revisar o contrato, mas o segundo ponto, não menos importante, era uma pesquisa de mercado, uma pesquisa consciente que não visasse apenas preço, mas que visasse também uma qualidade de atendimento contínuo, tá bom? Bom, depois disso, eu fiz o seguinte, eu chamei aquele gerente de contas da Atlas. Falei, amigão, vem cá. Pesquisei o mercado. Verifiquei todas essas métricas aqui, ó, todos esses pontos, para garantir que eu não vou mais ter problema com elevadores, tá? Eu não quero mais ter problema com elevadores. Só que eu vou dizer para você uma coisa. Eu estou insatisfeito, o preço está caro, eu estou sentindo que estou sendo lesado porque vocês estão cobrando peças de mim, eu tenho um contrato que diz que vocês não deveriam cobrar peças, mas eu tenho como fundamento, por ser um administrador de empresas de serviços, eu administro uma empresa de sistemas, então eu tenho por princípio dar a oportunidade para o prestador de serviço que está atuando. E é por esse motivo que eu te chamei aqui. Eu quero que você, por favor, venha e veja os números. Ele tentou resolver tudo por telefone. Ele tentou resolver tudo por WhatsApp. Eu não mereci a visita do gerente de contas, mesmo falando que ia cancelar contrato. Para você avaliar. Eu já não sei quantas vezes aconteceu de eu ter que correr numa visita para avaliar contrato de algum cliente da empresa onde eu administro, onde eu participo. Há um tempo atrás, um dos nossos clientes resolveu que ia trocar a nossa empresa por uma gigante do mercado, TOTVS. Né? Todo mundo conhece quando fala na área de sistemas. Olha, os caras têm tudo que eu preciso, totalmente integrado, tem aqui uma outra coisinha que vocês não têm, e o sistema deles é em nuvem, e foi colocando uma série de situações e não me deu oportunidade de ser mantido. Apenas me avisou que a rescisão contratual seria de 6 meses e que ele queria da minha parte que eu fosse correto, como sempre fui, que a nossa empresa sempre fosse correta naqueles 6 meses finais.
E sim, me comprometi. Você está no mercado, às vezes você está com o cliente, às vezes você perde o cliente. Você perde o cliente porque o cliente vem a trocar por uma outra empresa. Você perde o cliente porque o cliente é adquirido. E a empresa que o adquiriu tem outro produto. Eu já perdi cliente porque a empresa virou multinacional. E aí adotaram um SAP, que é um software multinacional, que é mundial. Eu já perdi cliente também porque errei na qualidade do serviço. E quando alguém chama você para falar assim, ó, você está errando na qualidade do serviço, você precisa melhorar, é uma oportunidade de ouro que com essa empresa eu não tive. Mas um ano depois da OR Brasil estar tentando implantar o TOTS, gastaram mais de 100 mil reais. E o diretor da empresa veio até a nossa empresa me visitar e falou assim, olha, eu quero dizer para você que nós estamos aqui para te dar uma oportunidade de continuar. Nossos funcionários entenderam que o teu produto é melhor do que o da Gigante. Os nossos funcionários entenderam que o atendimento de vocês é excepcional, vocês atendem num prazo que eles não atendem. Os nossos funcionários entenderam que vocês procuram atender e entregar coisas que os outros não entregam. E ele falou assim, eu estou aqui para dizer para você que eu entendo que nossa parceria tem que continuar. Perdi dinheiro, e aí eu fiquei sabendo do quanto ele perdeu. E naquele dia, eu e o Bernardo apertamos as mãos e assumimos um compromisso de continuidade. Por isso que aqui dentro bate forte o sentimento de que você precisa dar oportunidade de continuidade para aquele que presta serviço para você. Mas isso tem que ter um limite. Primeiro, o outro tem que querer continuar. O outro tem que aceitar que errou. O outro tem que aceitar que precisa melhorar. Às vezes a melhora é no preço, às vezes a melhora é no atendimento. Eu, no meu caso, eu sabia que eu tinha falhas no software que precisavam ser corrigidas. Já no caso da Atlas, a não visita, a não disposição de atender, a não disposição de resolver os problemas, mostrou para mim que aquela minha prioridade de deixar eles como prestador de serviço não estava valendo de nada. E foi nessa hora, então, que ao receber apenas uma proposta, um falso orçamento de redução financeiro, porque a redução não estava sendo dada por conta deles terem baixado os valores. A redução estava sendo dada porque eles estavam tirando o valor que era de um contrato com garantia de peças para um contrato sem garantia de peças, que de toda forma no final eles iam ganhar a mesma coisa. Em um ano eu tinha gasto 48 mil, no outro ano eu gastei 50 mil. Então assim, eu estava tendo um gasto anual e um gasto mensal na casa de 4 a 4.900 reais mês, por causa da substituição de peças que vem no preço que eles querem. Um botão que você olha e sabe que não custa mais do que 10 reais. Né? E se falar então que o mercado mostra, né, que a maioria das peças elas são importadas da China a custos irrisórios, em uma das pesquisas que eu li, uma mesma peça que custa R$ 1.500 para ser feita, colocada no cliente aqui, eles conseguem importar por meros $60. Então, você vê que $60, hoje está 5,11, nós estamos falando aí de R$350, arredondando, eu estou fazendo aqui cálculo de cabeça, 350 para 1.500, nós estamos falando de 1/5 do valor. Por isso que é muito importante, se você vai dar a prioridade do prestador de serviço ficar, ele precisa abrir o jogo com você, ser honesto nos valores, para que ele continue. Ser honesto no atendimento,
pronto atendimento, nada de trocar peças, né? De forma fantasiosa. E aí sim merece continuar. Então esse foi o terceiro passo que eu dei nessa jogada para reduzir preço e ter qualidade no serviço. O quarto passo era realmente ter a aprovação do grupo gestor para rescisão. Eu estava convicto que tinha que ter a rescisão. Mas o grupo gestor precisava dar o ok. Lembra? Nunca trabalhe sem o aval do teu grupo gestor. O grupo gestor precisa estar com você. O grupo gestor precisa estar te apoiando. E se ele falar não, é não. Né? Agora, se você tem uma equipe e a equipe está com você, você não está sozinho. O grupo gestor, ele é eleito pelos condôminos, ele representa os condôminos. Né? Então você representa os condôminos, mas o grupo gestor também. É bom ter uma visão diferente do que os demais, de outras pessoas, uma visão diferente do que você mesmo tem. Debater ideias é importante. Então eu lembro que marquei uma reunião e aí eu levei para o grupo gestor. Falei, olha gente, quando eu assumi como síndico, eu percebi que nós tínhamos aqui um gasto elevadíssimo com elevadores, 7% do gasto total do ano. Eu percebi que nosso prestador de serviço é o gigante do mercado. Entendi que vocês tinham medo de troca. Eu entendi tudo isso. Só que chegou numa situação em que eles não melhoram. Eu já chamei o gerente de contas. Eles ignoraram. Eles continuam demorando. Para mandar um orçamento a gente tem que ficar ligando, insistindo. E então naquela situação toda, eu mostrei para eles o seguinte, tomei a liberdade de analisar o contrato. E nesse período todo, nesses meses todos, eu lutei com a Atlas Schindler para reduzir o contrato, porque o contrato dizia que a garantia era de 5 anos. A gente só podia cancelar um contrato com 5 anos de aviso prévio. Ou pagava a multa. Ou seja, pagava o valor do contrato por aqueles 5 anos. E nesses meses, eu expliquei para eles, eu consegui reduzir para 90 dias. Está aqui o novo contrato, já assinei. Até aqui estou mantendo a Atlas como vocês pediram. Mas eu fui para o mercado, mostrei para eles a planilha da minha pesquisa das 10 empresas. Falei para eles das regras que eu tinha colocado, das empresas que sobraram. E naquela circunstância, eles olharam para todo esse cenário e então me disseram, não houve mudança? Não. Não aceitaram reduzir? Não. Então, está autorizado, pode rescindir o contrato. E ali então, no quarto passo, apoio do grupo gestor, eu consegui rescindir o contrato. Porque eu não queria de forma alguma tomar uma atitude importantíssima para o condomínio sem que o grupo gestor estivesse do meu lado. E ali, enviamos então a rescisão contratual. Eu vou falar para você uma coisa. Quando a rescisão contratual bateu lá na Atlas, aí o gerente de contas resolveu querer me visitar. Quem não queria visita agora, era eu. Falei, agora não adianta mais. Não, vou reduzir contrato. Não quero mais. Você teve o tempo para reduzir contrato, eu te pedi, eu te mostrei o mercado, eu falei que eu conhecia, que eu fui atrás, que eu visitei. Eu não sou o único pequeno que se sente oprimido, que se sente pressionado pelas gigantes de elevadores do mercado. Mas eu posso falar para você uma coisa. Existem empresas que resolvem o problema. E eu conheci empresas que resolvem o problema. E ali então foi marcado o tempo de rescisão. Foi dado para eles, né, o prazo. Pedi que fossem corretos durante a rescisão.
E naquela rescisão, algumas coisas ruins aconteceram. Tive que trocar o interfone dos elevadores. E logo depois que foi substituídos, esses interfones pararam de funcionar, mas eu tive que trocar e paguei à vista. Porque como uma empresa que estava em processo rescisório, eu não podia pagar parcelado. O que nós tínhamos de parcelamento daquela máquina de elevador que tinha sido parcelado, eu tive que honrar à vista. Tudo ali naquele mês do período rescisório. Se não me engano, maio de 2019, aonde eles teriam que atuar até o mês de agosto, né? Era junho, julho, agosto. Solicitado em 30 de maio para finalizar em 30 de agosto. E aí eu falo para você então do quinto passo. Se você tem problema com o elevador e vai rescindir o contrato, você precisa fazer isso. Você precisa fazer o quinto passo que eu vou te falar agora. Você vai fazer você vai dar a rescisão contratual. E mediante a rescisão contratual, você precisa lembrar que você tem uma obrigação a cumprir, que é pagar em dia. Mas o seu terceiro, que promete cumprir, prestar o serviço, você deve deixá-lo descansando. Lembra que eu já disse para você que eu administro uma empresa de software, sistemas? Então, por praxe, quando a gente vai colocar alguém de aviso prévio, fazer uma rescisão contratual, eu nunca espero que a outra parte vá cumprir, né? Vá cumprir aquilo que está acordado. Nas rescisões que tenho feito, eu chamo para rescisão e se é uma situação que não tem como manter, seja um colaborador, seja um terceiro, eu faço a rescisão, porém eu libero a pessoa do vínculo. Eu pago, sou justo, correto, pago, mas libero do vínculo. Você vai falar assim, mas é loucura, você vai pagar 2, vai ter um custo maior com 2. É melhor você fazer isso do que ter problemas. Eu lembro que teve um funcionário, um ex-funcionário, um ex-colaborador, que lá no ano de 92, bastante tempo, né? 92, 93, esse colaborador, então, resolveu roubar os fontes do sistema. Fontes é a linguagem de programação. Fontes é o segredo, é o que está por trás de um sistema que funciona, tá bom? Então, é a linguagem de programação, é o segredo industrial de um produto. E eu lembro que ele fez isso e, sem nós sabermos, ele foi bater de porta em porta nos nossos clientes, oferecendo o mesmo produto pela metade do preço, algo mais ou menos assim. E nessa situação, eu lembro que nós tivemos que chegar para esse ex-funcionário para mandá-lo embora. Foi um rolo tremendo. Agora imagine você, para esse funcionário, se a gente tivesse que cumprir o aviso prévio. Ok? Você acha que ele estaria motivado? Que ele cumpriria o trabalho? Você acha que ele faria o que deveria fazer? Ou você acha que ele, na primeira oportunidade, iria tentar novamente roubar? Ou iria tentar novamente prejudicar a empresa? Numa situação drástica, numa situação terminal, cumpra a sua parte do aviso, mas se livre de um problema maior, liberando a outra parte de cumprir. Foi o que eu fiz com a Atlas. Nós tínhamos dado para eles 90 dias de rescisão conforme o contrato. Mas agora, a situação já tinha se passado 30 dias, 60 dias, eu percebi que algumas coisas esquisitas começaram a acontecer. Troca de peças recorrente. Naquele período.
troca do interfone de elevador, que passado um tempo deixou de funcionar. Essas coisas começaram a me colocar na seguinte situação: você está sendo bobo, porque nas outras contratações você cumpre sua parte e não exige que o outro cumpra dele. Você coloca, né, que a gente fala, rescisão em casa, fica afastado quando é funcionário, né? Vai cumprir em casa. Se é um terceiro, olha, tá aqui, vou pagar, mas a partir de hoje não precisa mais. Naquele caso, como era a Atlas, como era a gigante do mercado, como era uma grande empresa, como o contrato era um valor alto, representava 7% do gasto anual. Então, por toda essa situação, falei, não, eu vou manter a Atlas aqui. 30 dias, 60 dias, as coisas não estavam legais. Eu lembro que, faltando aí 15 dias para fechar aquele período, eu entendi que numa regra do jogo onde você está lutando com gigantes, ou que você está lutando em uma situação que é terminal, que não tem volta, você analisou contrato, você analisou mercado, você deu oportunidade para se manter, não quis, você teve apoio do grupo gestor para fazer a rescisão, e aí você vai para a rescisão. Então, aquele período rescisório, o aviso prévio, ele precisava acabar, e com 15 dias eu chamei a empresa que nós contratamos para que assumisse os elevadores. A empresa que nós contratamos foi a MM Elevadores, né? Uma empresa que tem aí seus 22 carros técnicos que atendem na capital e na Grande São Paulo. Uma empresa que tem sede própria, uma empresa que tem uma estrutura de estoque, uma empresa que consegue fazer a revisão de qualquer tipo de máquina, uma empresa que importa peças quando necessário, que tem solução. E essa empresa me deixou confiante. Confiante. E hoje, nós estamos aí fazendo 6 meses de aniversário, né? Nesse mês, estamos fazendo 6 meses que estamos sendo bem atendidos pela MM Elevadores. Entraram no lugar da Atlas, deram conta de atender chamados emergenciais com elevador parado, trocaram peças quebradas, estão segurando o funcionamento com qualidade. Agora eu digo para você uma coisa: jamais teria sido assim se eu não tivesse seguido todos os passos nessa jogada, nesse checkmate contra a gigante do mercado, a Atlas Schindler. Falo sem medo, porque todas as informações que eu estou dizendo são reais. Tenho cópia dos e-mails, tenho cópia do WhatsApp das conversas, tenho os orçamentos, eu tenho todas as informações e falo para você, finalizando já esse vídeo, se você sente pressionado pelas gigantes do mercado, por esse monopólio na área de elevadores, se você sente que a despesa é muito alta com elevadores no seu condomínio, você então pode fazer o que eu fiz. Compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente passando por isso. Refém nessa pressão, refém nessa opressão, sentindo-se refém de uma empresa só. Não fique refém, mas não seja bobo. Porque se lá atrás eu tivesse chamado o gerente para a briga e dissesse para ele: olha, eu vou rescindir o contrato, sem ler o contrato, eu ia ter tomado uma bucha grande, 5 anos de multa. Se eu tivesse falado em rescindir o contrato e contratado qualquer pé de chinelo, porque tem um monte que diz, né, que foi ex-funcionário de empresa A, ex-funcionário de empresa B, montou o seu fundo de quintal aí e está tentando vencer, nada contra. Mas na hora do vamos ver, na hora do problema, será que vai ter estrutura para num dia de tempestade te tirar do sufoco?
Será que no momento em que estamos passando agora, quarentena, vai ter funcionários, vai ter veículo próprio, vai ter condição de te atender? Será que é uma empresa que está legalmente registrada? Será que é uma empresa que não tem problemas tributários? Será que é uma empresa que não tem processos trabalhistas, que não está aí quase falida? Será que é uma empresa que está no mercado aí lutando para trocar contrato? Ah, quanto que te fazem? Ah, 4 mil? Te faço 3.800, 3.500. Não brigue por preço, apenas preço. Mas saiba que é possível deixar de estar refém das gigantes de elevadores do mercado. Se você for procurar empresas idôneas no mercado, você vai encontrar empresas como a MM Elevadores. Não ganho para fazer propaganda deles. Só estou dizendo para você o seguinte: estou satisfeito com o trabalho que eles fizeram para mim nesses 6 meses e na redução de 64% na despesa. Sabe o que eu estou fazendo com essa redução? Eu estou investindo em um segundo manutencista que me ajudou em outras atividades. Se você ver meus vídeos, né, aqui na rede social, você vai ver que eu estou investindo em 2 manutencistas no lugar de ter um zelador. E eu só consegui isso porque eu tive redução nas despesas com elevadores. Então, não fique refém. Saiba que você tem aí uma porta aberta, uma possibilidade. Seja com a MM, seja com outras empresas do mercado. Existem boas empresas. Mas que você possa, então, conseguir reduzir preço e melhorar a qualidade de atendimento. Tá bom? Se você sente que esse vídeo valeu a pena para você, então, por favor, compartilhe e dê a oportunidade de que outros possam seguir esse mesmo caminho, essas mesmas 5 etapas, 5 passos, 5 dicas que eu dei no vídeo de hoje para ter a redução e deixar de ser oprimido, de ser pressionado pelas gigantes de elevadores do mercado, tá bom? Um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.